Oi, bem-vindos a mais um vídeo do Giro com Giro. Eu sou o Giro e hoje vamos girar sobre jogos. Se você já gostou do tema, já curte aqui e vamos continuar o vídeo, né? Se você também não é inscrito no canal e acompanha meus vídeos, se inscreve no canal, que isso é muito importante, tá? Antes de eu começar a falar do assunto propriamente dito, vamos ambientar as coisas, né? A gente tá vivendo num período onde estamos em quarentena, né? Onde tem muitos jovens aí jogando, e não jovens também jogando, né? Fazendo coisas em casa. Então isso meio que aumentou, os pais começaram a se preocupar mais com isso. E esse roteiro foi feito por mim e pela Cacá, né? Lembram dela? E só pra falar, né? Assim, nós dois somos professores, né? Educadores. E ela é mãe também, né? Então a gente consegue ter alguns olhares a mais, assim, fazendo o roteiro desse vídeo, né? E aí que eu vou apresentar pra vocês. Enfim, vou falar um pouquinho sobre lazer e aí a gente vai falar sobre prós e sobre contras, né? Não necessariamente nessa ordem, porque eu vou falar dos contras primeiro. Mas enfim, a primeira coisa a se falar sobre lazer é que em quase toda a maioria das vezes é fuga da realidade. A gente praticamente todas as vezes encaixa os jogos como lazer, né? Às vezes é como trabalho, às vezes é como trabalho. Mas ainda assim, a gente encaixa na maioria das vezes como lazer. E se encaixa como lazer, a gente não deve comparar o jogar com estudar, né? Porque estudar não é lazer. A gente deve comparar o jogar com outros tipos de lazer, né? Porque senão não vai fazer sentido a comparação. Então, claro, cada coisa que a gente faz de lazer tem um período específico de tempo, a gente vai discutir tudo isso daqui. Mas quando a gente for pensar em jogar, você não deve comparar com estudar, porque rola muito isso, né? É tipo, ele tá jogando em vez de estudar. E não é isso. Ele tá jogando em vez de assistir um Netflix, em vez de assistir uma novela, em vez de, sei lá, fazer alguma coisa que seja lazer. Se existe um problema de ele ter muito mais lazer do que estudar, aí é uma outra coisa, e se os jogos impossibilitam isso também é uma outra coisa. Mas enfim, vamos começar. Vamos falar primeiro dos contras, e a gente entra numa infinidade de discussão que é a questão da fuga da realidade, né, do escapismo. Então, a gente vive numa sociedade hoje onde o escapismo é muito forte e onde a gente foge da realidade para ter lazer. Então, quando a gente fala de um jogo onde você entra num universo que não existe, ou entra num personagem que não existe, e faz coisas com aquilo num universo que não existe, enfim, tudo que não existe, mas você entra ali e faz coisas que te trazem emoções, que te trazem recompensas, que te fazem você se sentir bem, e é isso, né? Então isso é meio que a fuga da realidade e é a nossa maior forma de obter lazer. Não tá presente só nos jogos, né? Se a gente for olhar pros filmes, a gente fica lá 2 horas, em média, né? Assistindo uma coisa que não existe, né? No universo que não existe, com personagens que não existem, mesmo se não for ficção, né? Ele não existe, aquilo lá é encenado. E aí a gente se joga naquele universo, entende as emoções, tem as emoções junto, chora junto, tem raiva junto, sei lá o que a gente tem, se sente grato, se sente, assim, com emoções, gatilhos emocionais que fazem a gente se sentir bem, e a gente sai daquele universo e tá felizinho, porque a gente fugiu da nossa realidade. Então, sempre que a gente foge da nossa realidade e obtém prazeres, gatilhos emocionais num outro universo que não o real, a gente tá praticando isso. E esse é o ponto principal de ser olhado, porque ele é o ponto mais negativo, porque ele que abre porta pra vício, ele que abre porta pra você ficar 200 horas lá do seu dia. 200 horas do seu dia é ótimo. Mas enfim, jogando e tudo. Então é muito importante que a gente entenda essa raiz, né? Que é essa fuga da realidade. E isso se dá não só com jogos, mas se dá com filme, com Netflix, com comida, com álcool, com drogas, com uma infinidade de coisas, né? E se a gente for parar pra pensar em vício, né? Dependência mesmo. Então tem uma substância que vai entrar no seu organismo e vai causar acúmulo de dopamina no núcleo accumbens. Que cá entre nós quando você tem um neurotransmissor que é liberado num dos núcleos do seu cérebro, e isso faz com que você tenha uma sensação de prazer. Um desses exemplos é a nicotina, que é a substância presente no cigarro, que faz com que a pessoa entre em dependência química, ou seja, tem uma relação direta entre a substância e você ter o vício. Outros tipos de dependência que não é química é mais psicológica, e aí sim que entram os jogos, o álcool, que por mais que seja droga não é dependência química, entra comer, entra uma infinidade de coisas que podem virar vícios, que podem virar malefícios. E como que se instala esse psicológico, né? Normalmente é porque essa ação, seja lá ela qual for, ela te dá muitas recompensas, gatilhos emocionais, sensações de bem-estar instantâneas que cobrem a sua necessidade que não está vindo da sua vida real. Então, digamos que, vamos colocar coisas aqui que trazem bem-estar e liberam dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina, né? Esses hormônios neurotransmissores aí que dão bem-estar, como atividade física, prática de atividade física regular,
libera isso. O contato com as pessoas, o social, situações de nostalgia, então a parte social é bem importante. Então a boa alimentação, o bom sono, entre uma infinidade de coisas aí. Então se a pessoa, de repente, não está em dia com essas coisas que trazem de forma real, né, na sua própria vida, essas recompensas, esses gatilhos que vão fazer você se manter feliz e saudável, a chance de você obter isso em um outro mundo, fugindo da realidade e se viciar nisso é maior. Então a gente tem que sempre colocar, né, esse tipo de vício, eles estão vindo do quê? Eles estão vindo de uma carência emocional, fisiológica, que não está sendo suprida. Então esse é o ponto número 1, porque a gente precisa entender que, na maioria das vezes, não há vício se não há a carência desses outros tópicos, né? E a indústria de jogos, ela é muito esperta. Então a maioria dos jogos, eles têm mecanismos que atendam essas suas necessidades que talvez não estejam sendo supridas. Então se a gente pensar, por exemplo, em dopamina, que ela é liberada, por exemplo, em muita quantidade quando a gente atinge metas, né? Quando a gente coloca metas pra gente, quando a gente sabe quem a gente é e coloca uma meta e atinge essa meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Então, se a gente pensar nesse ponto específico, quase todos os jogos hoje têm uma coisa chamada missão diária, que é uma coisa que eles vão ter que fazer todos os dias e quando eles fazem, eles ganham uma recompensa. Então tem uma missão, tem um objetivo, você atinge, você tem uma recompensa, tanto dentro do jogo quanto emocional, né? Quanto liberação de dopamina. E isso é uma coisa que te prende, te traz aquela sensação de bem-estar que talvez você não esteja tendo na sua vida. Então existe um mecanismo sim que te prenda ali, mas isso não é necessariamente para te viciar, que a indústria de games quer deixar o seu filho preso ali durante 10 horas do dia e lá. Uma truta, um pedaço de alcatra. Né? Na verdade, isso é um mecanismo para ficar bom o jogo, para a pessoa ter recompensas, para ficar legal. E se você tiver em desequilíbrio, isso pode acontecer. Mas não é só a indústria de games que faz isso. As mídias sociais trazem esse tipo de coisa, os filmes trazem esse tipo de coisa, né? Porque se a gente pensar nessa fuga da realidade em si, de nada adianta, por exemplo, você falar, tá, eu vou colocar um limite aqui de 1 hora no máximo jogando games no computador, ou seja lá onde for, e aí no resto do dia o seu filho vai lá e fica assistindo Netflix mais umas 9 horas, entendeu? Porque é a mesma válvula de escape. Entende? Existe uma vilanização dos jogos muito forte, mas a gente tem que enxergar que existem várias outras formas de fuga da realidade que sustentam essa mesma raiz. Então, assim, o que eu quero trazer aqui é que normalmente o que acontece é a pessoa, por exemplo, o pai, né, ele se isenta da culpa, né, ele faz... Eu não consigo controlar o meu filho. E a culpa é do jogo. Então, o pai é isento e o culpado é o jogo. Quando, na verdade, o jogo é isento e quem é ativamente responsável é o filho e o pai. E como se dá a dinâmica familiar, quais são os valores, como eles buscam recompensas hormonais e tudo isso. Porque às vezes é muito confortável você pensar, tá tudo certo e a culpa é de X, que no caso seria o jogo para preencher essa lacuna de onde eu vou achar culpado. E na verdade não é assim que funciona, né? Então, se existe a necessidade das pessoas serem mais saudáveis em relação ao jogo, existe a necessidade de buscar outras formas reais de se obter prazer. Enfim, acho que eu fui até repetitivo, mas é para ficar bem claro mesmo esse mecanismo. Outra coisa negativa que aparece, que as pessoas falam muito, é a questão de violência, né? O quanto jogos podem ser violentos ou estimular certos comportamentos que não são adequados, e aí o filho vai lá e mata todo mundo porque ele viu no jogo que dar tiro é legal. Então a gente já viu vários casos disso, tipo Suzana, assim, que aconteceu, e que a culpa é do jogo, né? Existe muito essa questão aí que a culpa é do jogo. E vamos parar a pensar um pouquinho. Isso é o mesmo mecanismo de tentar achar um culpado para não responsabilizar outras coisas que a gente não quer responsabilizar ou que a gente não enxerga a responsabilidade. Vamos colocar aqui, vamos supor que os jogos realmente, né, deixam as pessoas mais violentas e reforçam essa cultura de que matar é legal e de que é uma ótima forma de se vingar e que a agressividade resolve tudo e lá. Se a gente alimentar esse tipo de pensamento, o que de certa forma é plausível, a gente tem que também condenar então o Vingadores Ultimato, né, que rola muita guerra, que a gente cultua a guerra e a agressividade. A gente vai ter que condenar os filmes de guerra, né? A gente vai ter que condenar a polícia, né? Toda essa cultura de agressividade, toda essa cultura de matar é legal, toda essa cultura de bandido bom é bandido morto e que porte de arma resolve as coisas e tudo mais, né? A gente vai ter que condenar todas as outras coisas que reforçam essa cultura da agressividade, do matar é legal, porque resolve as coisas e tudo mais, né? Porque não adianta a gente falar, tá bom, então não pode mais jogar jogo de tiro, mas a gente pode continuar vendo um monte de tiro acontecendo, né? Nos filmes, em livros, culturas, jornais, né? Da
Atena, alô, né? Então tudo isso daí, né? Então a gente tem que perceber que o jogo está sendo usado como um ponto, que é uma válvula de escape para absorver toda a culpa de uma cultura que é assim. Porque na verdade o que acontece é o jogo explorar uma cultura que já está na sociedade na forma de um jogo, mas todas as outras culturas fazem isso. Então você não tem como culpar o jogo se você não culpar todo o sistema que faz essa engrenagem continuar funcionando. E mesmo que não tivesse, jogo de tiro, por exemplo, fosse banido da Terra, ia continuar acontecendo esse tipo de coisa, e aí talvez tentassem achar o culpado nos filmes da Netflix, que são de guerra, não sei o que iam achar de culpado, mas ia ter um culpado, né? Porque sempre tem que ter um culpado específico, nunca é uma cultura toda que reforça aquele tipo de pensamento. Fora a questão de não se perceber o quanto o filho tem comportamentos psicopatas e toda aquela coisa que ninguém percebe, mas a culpa é do jogo. E outra, os filmes de guerra, os jogos de tiro e tudo mais são tão populares que quase qualquer jovem hoje que sair atirando vai ter jogado jogo de tiro, porque todo mundo já fez isso, entendeu? Porque é o jogo popular, mas não é todo mundo que sai atirando, né? Mas enfim, isso está na parte negativa porque de fato os jogos eles podem influenciar comportamento, assim como qualquer outra coisa, tá? Inclusive eu vou falar um pouco mais sobre os jogos na infância e o quanto eles fazem esse trabalho de emergir na cultura e tudo, mas enfim, vale ficar esperto então o que os jogos estão trazendo de valores, o que os jogos estão trazendo de aprendizado, que os jogos estão reforçando, porque quando você olha para um jogo de tiro, por exemplo, você tem que enxergar mais do que ele é um jogo de tiro, e sim quais são as habilidades envolvidas, quais são os aprendizados envolvidos, qual que é o social que ele tá tendo com as pessoas que estão jogando com ele, qual que tá sendo mexido ali, e não só jogo de tiro, lixo. Bom, agora enfim, vamos falar da parte positiva dos games. Antes eu quero falar que na grade curricular do curso de pedagogia, né, que forma professores, né, existe uma matéria que chama Jogos e Brinquedos na Infância, que é para aprender sobre jogos e brinquedos que moldam o comportamento, que estimulam o aprendizado e tudo mais. Eu vou ler algumas coisas que estão nessa matéria. Existe um relatório de Comissão Internacional para a Educação no século XXI. Foi coordenado por Jacques Delors em 2000 para a Unesco. E nele se reforça, por exemplo, a importância dos jogos no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. A gente está falando de educação infantil aqui, tá? Então, tem 4 pilares de aprendizado, né? Vou falar só do primeiro. E esse primeiro pilar menciona que não basta a pessoa acumular no começo da vida uma determinada quantidade de conhecimentos que permanecerão indefinidamente. É preciso que a escola transmita aos alunos o impulso para aprendizagens futuras, o gosto e o prazer de aprender. E isso faz com que o primeiro pilar, que é aprender a conhecer, aconteça. Na educação infantil, o jogo possui um valor educacional intrínseco e sua utilização traz várias vantagens para o processo de ensino-aprendizagem. Entre elas estão motivação. Por meio do jogo, o prazer do aluno é impulsionado a atingir o objetivo final. Então, traz prazer na aprendizagem, que é super importante para mantê-lo motivado e para fazer com que ele busque aprender mais e fixe melhor o conhecimento. Mobilização de esquemas mentais. Ajuda a estimular o pensamento. E aí a gente coloca criatividade e razão, né? Integração de dimensões da personalidade afetiva, social e motora. É o momento onde ele começa a integrar as áreas afetiva, social e motora, né? Então, é um momento de muito desenvolvimento da criança facilitado por jogos, né? A aquisição de condutas cognitivas e desenvolvimento de habilidades como coordenação, força, concentração e flexibilidade. O jogo une a vontade e o prazer dos participantes durante a realização da atividade lúdica, criando ambientes gratificantes, atraentes e estimulando o desenvolvimento integral do aluno. Ou seja, né, já há muito tempo, é muito sólido pelo mundo que os jogos ajudam e muito no aprendizado, principalmente na educação infantil, né? E eles são usados com esse intuito na educação infantil. Claro que com jogos especificamente escolhidos, observados por professores qualificados, mas o jogo ele também tem essa intenção. E aí a gente deve tentar lembrar que, às vezes, o aluno joga um jogo da memória físico ali com os professores e é visto pelos pais como ótimo. Às vezes ele vai jogar um jogo da memória online e é visto como ruim porque ele está jogando, em vez de estudar, né? Então é preciso olhar com atenção para o que aquilo está trazendo e não só repreender porque é jogo. Então aqui eu vou trazer alguns exemplos, né, que mostram alguns aprendizados muito profundos que os jogos podem trazer, né? Eu sei, por exemplo, que eu devo muito a jogos. Primeiro, muitas vezes você jogando um jogo vai ter contato com o inglês, né, que você faz aprender muito o inglês. E assim, faz você aprender o inglês ali naquele jogo, assim como quando você assiste série em inglês e aprende alguma coisa, é mais ou menos parecido, né? Você tem contato com o inglês a partir de alguma coisa que você está fazendo. Esse acho que é o ponto mais óbvio. Mas além disso, né, eu vou citar 2 exemplos específicos para a gente conseguir entender um pouco melhor. Um exemplo é que existe um jogo chamado Summoner's War, que é um jogo de gestão estratégica, que você tem que gerenciar recursos, ver o que compensa mais e bolar estratégias para você atingir os objetivos. Ok. Eu tenho um amigo nesse jogo, né, que jogava
gostava muito e era super competitivo, né? E fazia tudo certinho, fazia cálculos e cálculos para ver o que compensava mais e ver qual estratégia fazer, qual caminho seguir. E aí ele com os amigos criou tutoriais, né? E fez vários tipos de tabela no Excel para entender qual que era melhor e tudo mais, para eles conseguirem jogar de forma mais estratégica e mais efetiva. Daí, esse meu amigo começou a trabalhar e aí ele no trabalho começou a ser super organizado, super metódico, fazia vários tipos de organização, né? Começou a ser super elogiado no trabalho e tudo mais. E algumas pessoas ficaram surpresas, tipo... Meu Deus, né? Como que ele se tornou uma pessoa tão metódica e organizada, que consegue atingir os objetivos, que é super ambicioso e tal? Aí eu olhei assim e fiquei... Gente, não é nem um pouco de surpresa pra mim. Porque já dentro dos jogos eu via ele gerenciando recursos, eu via ele organizando, sendo bastante metódico, seguindo protocolos específicos que foram criados para ter mais efetividade. E era muito ambicioso, porque ele queria ser muito competitivo. Então eu já enxergava tudo isso dentro do jogo. E eu sabia que isso ia ser transferido para o trabalho se ele estivesse motivado. E essa parte de se ele estivesse motivado é muito importante, né? Porque às vezes acontece da pessoa conseguir ser super motivada e fazer vários tipos de coisas que geram vários aprendizados no jogo, mas não transfere para os estudos, porque os estudos não são motivadores para ele. E eu vou falar mais disso daqui a pouco. Outro exemplo, existe um jogo que é o jogo mais jogado do mundo, pelo menos foi em 2019, não sei se é esse ano, mas que é o League of Legends, né, o LoL. E ele é um jogo que se atualiza muito. Tô falando com propriedade, inclusive, porque eu jogo. E ele se atualiza muito. E para você se manter atualizado sobre que item que é melhor comprar, que campeão que tá melhor, que é bom contra o quê, como é que eu faço dentro do jogo para ser melhor e tudo mais, que é uma coisa que todo mundo vai atrás, você precisa ler muito, porque o jogo muda muito com o passar do tempo. E aí, um personagem que era bom, agora ficou pior. Um que era pior, agora ficou bom. E aí você tem que estar ligado no que acontece para você saber a melhor estratégia dentro do jogo. Então, além de desenvolver o raciocínio lógico e estratégico, ainda tem a questão de você ter que se informar. E às vezes, esse se informar é você ler coisas, várias coisas, inclusive compridas sobre o que está acontecendo, né? Filtrar aquelas informações, incorporar aquelas informações. Tem a ver com você assistir streamers, ou seja, pessoas que jogam e que trazem informações para você, ou seja, se informar através de mídias. Aí depois que você tem todo o conteúdo teórico, você aplica na prática e você treina. E aí você tem que desenvolver uma comunicação efetiva entre os seus amigos, porque é um jogo em equipe, né? Você tem que trabalhar em equipe. Você tem que saber lidar com as outras pessoas dentro do jogo, que às vezes são bastante tóxicas e que você precisa aprender a lidar, como acontece no mundo também. E você tem toda a parte social com os seus amigos de estar fazendo algo junto, que também libera muito hormônio. E esse da parte real, né? Porque são seus amigos de verdade. E, de repente, se você enxergou qualquer semelhança com o que tem que ser feito para você ser bom numa empresa, por exemplo, que você precisa se informar, estar motivado para ir atrás das informações, incorporar as informações da melhor forma que puder, trabalhar em equipe e melhorar na parte prática, mera coincidência, né? Então, na verdade, os jogos, muitas vezes, eles treinam muitas coisas muito importantes e que você vai usar na sua vida em diversas formas. O que precisa é, primeiro, não ser um excesso por causa de vício, que tem tudo a ver com aquela questão hormonal e da fuga da realidade que a gente falou antes, né? Então isso é importante. Para ser positivo, precisa haver esse olhar. E também o saber pegar todas essas habilidades que estão sendo desenvolvidas e colocar em prática em outras áreas. E para isso, o fator mais importante é motivação. Se eu tenho motivação aqui, como eu tenho motivação aqui, as coisas fluem, né? Porque existe uma reclamação muito forte de ele fica horas no computador jogando, mas ele não consegue ficar horas no computador assistindo aulas online. E às vezes é porque simplesmente ele não está motivado. Tanto a ver com a questão hormonal e tanto a ver com a questão do método de estudo. E essa ponte, esse link dá onde? Na crítica que eu vou fazer agora para a educação, entendeu? Porque o que acontece é a educação no Brasil e no mundo, não sei direito no mundo que país que faz o quê, mas no Brasil principalmente precisa mudar. Não tem como mais ficar do mesmo jeito. Você tem toda uma cultura dos professores, dos colégios, dos diretores, dos coordenadores, do MEC, do Ministério da Educação, todo mundo, colocando a culpa sempre nos alunos. Então, se os alunos não estão aprendendo, é culpa deles. Porque eles são muito afoitos, eles não conseguem prestar atenção em nada, porque eles não ligam pra nada, porque não conseguem focar, porque não conseguem prestar atenção, o déficit de atenção é gigantesco nessa geração, não sei o quê, blá, blá. Tudo isso pra falar que essa geração não presta, que essa geração é pior e que elas não vão aprender mesmo. E que a culpa é toda
todos os alunos. E não é assim que funciona. Quem é o adulto nessa história? Né? Quem que é o que, inclusive, é titulado como responsável? Quem que precisa se adequar à nova geração? Né? Porque a nova geração, ela vai vir cada vez mais dinâmica, cada vez mais acelerada, né? Cada vez mais aprendendo por pílulas, que não vai aprender uma aula expositiva de 50 minutos falando no mesmo tom, né? Ela precisa produzir, ela precisa aprender devagar, com pausas, ela precisa de uma coisa mais dinâmica, ela precisa de tudo isso. E que isso já é sabido no meio pedagógico, mas normalmente ele não é praticado. Por quê? Porque se o aluno não consegue prestar atenção na aula, a culpa é dele, e não do professor que não está se adequando ao novo método. Então esse raciocínio precisa mudar, porque o raciocínio de que o professor ia lá com o conhecimento, né? Pensando no conhecimento como a água. O professor ia lá no bebedouro, colocava a água lá, o dedo lá, colocava o dedo lá para sair água, e aí o aluno bebe daquele conhecimento que o professor está colocando para ele. Isso já não serve mais, entendeu? Na verdade, a gente está num dilúvio, num temporal de conhecimento por todos os lados, de todas as formas, e o professor precisa fazer o aluno aprender a nadar, como buscar aquele conhecimento, como se manter motivado para buscar o conhecimento, como que eu vou filtrar, como é que eu vou fazer todas essas coisas, né? Porque conhecimento a gente tem disponível em todos os lugares, gente. Tanto tem plataforma online, vídeo no YouTube, tudo que tá aí disponível para você, às vezes de graça. Cara, se você tivesse essa internet, mas ainda assim, para você conseguir fazer tudo, para você conseguir aprender tudo, né? Tudo de curso online, por exemplo, está sendo disponibilizado na quarentena. O que falta é a motivação, né? E como que a gente tem que motivar essa nova geração que tá muito dinâmica? A gente precisa dar um sentido pro que tá aprendendo. Não adianta você falar isso aqui é importante top. Não adianta, tem que mostrar a prática, tem que manter a aula dinâmica, tem que manter os produzindo, tem que manter um monte de coisas para adequar mais, para trazer gatilhos emocionais, para trazer motivação, para tudo isso. E essa questão de empurrar a culpa para os alunos é a mesma coisa também de empurrar a culpa para os jogos, e é a mesma coisa também do pai às vezes não perceber que desde os 2, 3 anos, né, quando ele quer que a criança se distraia, ele vai dar um iPad para ela, um celular, dar alguma coisa para ela se distrair, uma coisa que é dinâmica, que vai estimular esse tipo de comportamento e que vai trazer uma fuga da realidade imensa. E aí estimula esse comportamento de fuga da realidade o tempo todo, tipo, não vou lidar com a realidade, eu vou dar um negócio para ela se distrair, né? Isso é fuga da realidade. E aí quando a pessoa tá fugindo da realidade, continuando o que aprendeu com os pais colocam a culpa no jogo. Acho isso surreal, né? Vamos perceber, né, que a forma como você estimula a fuga da realidade é uma das principais formas que ele tá com déficit, né, de hormonal e de motivação agora. Assim, o que eu quero que mais fique claro nesse vídeo é: os jogos, eles são isentos. Eles podem ser usados para o bem e eles podem ser usados para o mal, dependendo de como a pessoa está usando, de como ela está emocionalmente. Então, o mais importante é você não ficar estimulando que a pessoa se distraia, que fuja da realidade, né? Estimular comportamentos saudáveis, né? E aí tudo mais vai ser saudável. Porque se a pessoa tá saudável, centrada, com valores e tudo mais, pode acontecer o que for em volta dela, que ela vai continuar sendo saudável, vai continuar tendo valores. Porque voltando na história lá de Suzano, se um amigo chegar e falar, vamos dar uns tiros lá numas pessoas, e o seu filho falar sim, alguma coisa tem de errado que não é o jogo. Alguma coisa tem de errado bem mais nas raízes das questões. Mas enfim, esse vídeo foi pedido e ele é muito necessário nesse momento. Não só por causa da quarentena, mas porque essa é uma discussão antiga e culpar o jogo é uma coisa tão clichê e tão absurda que a gente precisa combater esse tipo de coisa. Então, eu recomendo que você, filho, mostre pro seu pai, e você, pai, reflita sobre as questões e consiga ter uma relação diferente com o seu filho. De não culpar, de repente entrar no universo dele, entender por que ele gosta, entender o que trabalha ali. Conversar mais, se joga nesse universo, sabe? Entenda mais sobre o que o seu filho faz, o que ele gosta, o que ele tá pensando. Às vezes isso é uma carência que ele tem e que você não tá atendendo. E claro, se realmente tiver alguma coisa emocional que tá muito atrapalhando, procure ajuda, né? Ajuda profissional. Tá cheia de ajuda profissional aí, às vezes até de graça e online. Então é isso, gente. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para receber mais coisas do tipo, inclusive sininho ali, vamos colocar para receber a notificação. Compartilhar com todo mundo que for importante, que no caso é todo mundo mesmo, inclusive mostra para os seus pais se você acha que é importante, eu acho que é. E tchau!